No circuito elétrico em paralelo, ele vai ter essas características daqui. Lembrando que a corrente elétrica eu vou desenhar maior, que ela vai ser com bastante energia, ela vai ser gordinha. Ela vai ser com bastante energia. Estou desenhando duas cargas também, só para facilitar um pouquinho. Vou desenhar três, vai ser melhor para explicar uma coisinha também. Então, sai três cargas desse cara, sai três caras da fonte, três cargas elétricas saindo da fonte, elas vão percorrer esse circuito elétrico, estão cheios de energia. Quando chegar nesse ponto, que vai ser chamado de nó, é como se fosse a união de dois fios, ela pode escolher. Ou a carga vai vir pelo resistor 1, ou ela vai passar pelo resistor 2. Então, ela tem essa possibilidade de escolha de trajetória. Então, todo mundo que saiu daqui agora vai escolher. Então, vamos supor que uma passa para cá. Então, vai gastar toda a sua energia aqui no R1 e agora ela vai voltar para casa. Ela passou no R1, agora vai voltar para casa. As outras duas vão passar pelo R2. Vão gastar toda a sua energia e também vão voltar para casa. Aqui uma coisa bem importante. Observe que na hora que uma carga chegou aqui, ela não tinha gastado nada de energia ainda. Ela foi gastar tudo no R1. As outras duas cargas, ela não tinha gastado nada de energia até chegar aqui no R2. Ela vai gastar tudo no R2. Ou seja, a energia com que as cargas estão chegando no R2 e no R1 é a mesma energia que ela saiu da fonte. Isso vai dar a característica mais importante de um circuito em paralelo. A DDP em cada ramo, que a gente vai chamar essa parte aqui, esse trecho, entre um nó e outro de ramo. Então, a DDP entre esse ramo que está aqui do R1 é a mesma DDP que tem aqui no ramo R2. Então, é uma característica muito importante, muito relevante isso. É bem bacana, é bem pertinente. Outro detalhe bem importante. Nesse desenho aqui, o porquê que eu desenhei três, fiz questão de desenhar três e não duas como estava começando a fazer. Para dizer o seguinte, que quando chega aqui no nó, as correntes se separam. E quando chega nesse outro nó, nesse nó daqui de baixo que eu estou fazendo, as correntes vão se juntar. Então vai voltar a aparecer aqui para o circuito três carguinhas voltando para casa. Três cargas voltando para casa. É onde vai dar uma das características bem relevante, que a corrente que sai do meu circuito é igual à corrente que vai passar no ramo 1 e a corrente mais a corrente que vai passar no ramo 2. Então é uma característica bem importante, bem pertinente, isso a gente vai usar bastante. Essa soma das correntes aqui, dividindo. Nota que é bem diferente do circuito em série. No circuito em série, o I era igual, mas a soma das quedas de tensões. Agora aqui não. Aqui, as quedas de tensões em cada resistores é igual à tensão da fonte. Pensando já em termos de contas de vestibular, a gente não vai trabalhar tanto assim com esse circuito. A gente costuma redesenhar esse circuito, a gente costuma pegar esse desenho e transformar nisso daqui. Eu pago um preço para fazer esse desenho. O valor da tensão continua o mesmo, não muda. O preço que eu vou pagar por redesenhar é as resistências. Aqui tem duas resistências, eu estou desenhando uma. Como que eu faço para saber o valor então dessa daqui? Então, se eu fosse trocar, mudar o meu circuito, tem um circuito que se eu tirar essas duas resistências e substituir apenas por uma, tem a mesma característica da anterior? Tem sim. Para descobrir qual o valor dessa resistência, eu tenho que fazer essa soma dos inversos. A resistência equivalente é igual a 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R2 mais 1 sobre 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Então, é a soma dos inversos aqui das resistências. Isso aqui é bem pertinente, é bem bacana, é bem legal, porque já me dá uma característica matemática muito importante. É um fator até de você verificar se a sua conta está certa ou não. Enquanto na resistência, no circuito em série, a resistência equivalente é a soma das resistências, isso, ou seja, a resistência equivalente sempre tem que ser maior
que o maior valor das resistências separado. Agora aqui não, é a soma dos inversos. O que vai acontecer? O valor da resistência equivalente vai ser menor valor possível. Então, se você pega o R1 for 2 e o R2 for 1000, por exemplo, a resistência equivalente tem que ser menor do que 2, quando você faz essa soma dos inversos. Não importa, né? Pode ser 0,1 e aqui 5 milhões. A resistência equivalente vai ser menor do que 0,1. Isso é uma característica da soma dos inversos, né? Como se fosse um pouco mais fácil. Por que seria mais fácil de passar? Porque aqui você dividiu o caminho, nem todo mundo vai passar por esse resistor, então ele não vai gastar, né? Essa carga daqui, ela não está gastando, ela não tem que levar tanto dinheiro para passar pelo R1, R2, R3. Essa daqui ela pode levar um pouco menos de dinheiro, que ela só precisa passar pelo R1. Então é uma das vantagens aí, né, de você for mensurar o seu resistor, que tipo de U que vai ter que colocar para ter uma tal quantidade de corrente, enfim. Aí a gente pode generalizar para vários tipos de exercício. Então isso daqui é importante. Outra coisa relevante, que eu não preciso fazer sempre essa soma. Existe outro jeito de calcular a resistência equivalente, mas isso só serve se eu tiver 2 resistores. Se eu já tiver 3 resistores ligados em paralelo, não vai adiantar. Qual que é esse outro jeito de resolver resistência equivalente? É o jeito que a gente chama de produto pela soma. O que seria esse produto pela soma? Você vai multiplicar a resistência 1 com a resistência 2 e dividir pela soma de R1 por R2. É um outro jeito de calcular a resistência equivalente. Porém, isso daqui está limitado. Só serve se as resistências tiverem... se o circuito tiverem 2 resistências em paralelos. Se tiver 3 resistências em paralelo, essa fórmula não serve. Aí vai ter que ser esse cara daqui para ajudar. Esse daqui é o geral. Isso resolve qualquer caso, qualquer tipo de circuito. Isso daqui só serve só para 2 resistores. Somente, exclusivamente para 2 resistores. Tem uma particularidade. Outra particularidade que vai aparecer aqui nesse desenho. Outra particularidade que vai aparecer aqui nesse desenho é o seguinte. As cargas elétricas, ela tem a tendência de passar por um caminho mais fácil. Ela não vai passar pelo caminho mais difícil, né? O caminho onde tem mais resistência. Ela vai querer sempre o caminho mais fácil, onde tem menos gasto de energia. Quando eu olho nesse desenho, nesse esboço que eu fiz aqui, eu fiz que nesse circuito ela está gastando apenas, está passando aqui, está vindo só uma carga e aqui está vindo 2 cargas. O que eu já sei logo de cara? Que o R2, por esse desenho que eu fiz, tem um menor valor do que o R1. Sempre vai ser assim, Léo? Sempre vai passar mais corrente aonde tem menor resistência? Sim, sempre passa mais corrente onde tem menor resistência. E em termos de conta, como é que a gente faz? Vai ser bem parecido com o circuito em série. A gente vai dar preferência para resolver contas com esses exercícios, aonde a gente vai usar o U é igual a R equivalente vezes o I. Esse I daqui é o I do circuito, é o I geral, tá? Então, esse daqui é uma característica do circuito geral. Léo, mas a gente viu lá no circuito em série que toda vez que a corrente passa por esse cara daqui, tem uma queda de tensão. Como que calcula essa queda de tensão nesse resistor daqui? Bom, a queda de tensão nesse resistor você pode calcular da seguinte maneira. Queda de tensão no resistor 1 é igual ao valor do resistor 1 vezes a corrente que passa no resistor 1. Só que aí tem um detalhe. Se ele perguntar qual é a queda de tensão no resistor 1, a gente já sabe essa resposta. É sempre constante. Então aqui ele não vai perguntar para vocês a queda de tensão no resistor 1. Aqui ele vai mudar a pergunta. Ele vai mudar qual é a corrente que passa pelo resistor 1. Já que você tem esse U, que é o da fonte, que é da DDP, ele vai te perguntar isso daqui. Então, nesse caso, muda um pouco a pergunta. Então, essa daqui é uma característica bem importante em circuito em paralelo. A última coisa, o último truquezinho que eu quero falar para vocês em circuito paralelos, mas isso é um caso muito particular, mas muito particular
mesmo. Se você tiver uma situação, problema, onde você tem ligado em paralelo 2 resistores, 3 resistores, aqui eu vou fazer vários resistores, vou fazer 3 resistores, 3 resistores vão resolver já o meu problema aqui. Você tem 3 resistores ligados em paralelo e você quer calcular qual que é a resistência equivalente. Então vamos supor que cada um aqui vale 6 ohms. Todos eles são iguais. Se os resistores forem iguais, outro truque que você pode facilitar na sua vida, em vez de fazer pela soma dos inversos, é você fazer, toda vez que os resistores são iguais, mas isso é muito particular, a resistência equivalente é o valor do resistor dividido pelo número de vezes que ele aparece. Então, nesse caso, o valor da resistência é 6. Quantas vezes aparece? 3. Tenho 3 caras. Então, a resistência equivalente vale 2 ohms. Então, é um jeito mais simples, mais fácil de fazer também. É possível usar esse truque, mais cuidado. É uma particularidade. Só vale quando as resistências equivalentes forem do mesmo valor. Se não for do mesmo valor, aí em 3 circuitos eu vou ter que dar preferência para essa equação. Tranquilos?